A proposta de fazer esse documentário com esse tema surgiu da ideia de fazer um curta. A gente começou em Subaúma, nosso documentário, fica no município de Entre Rios, que fica a 119 quilômetros de Salvador. O bacana foi que quando a gente chegou na cidade, a gente resolveu procurar lá algum espaço para fazer as entrevistas, e quando a gente chegou logo em um dos lugares, que era no pé da serra, onde fica o cruzeirinho, a gente encontrou um senhor. E o que me chamou a atenção foi que esse senhor também tinha o nome de Joaquim, que Natasha acabou me despertando para isso. A gente nem ia entrevistar ele, mas a gente acabou encontrando e foi muito bom. Que nos recebeu na sua casa, né? No caso que ele mesmo, ele viu, né, o próprio lobisomem, descreveu a sua forma e a gente deu início à nossa pesquisa com ele contando alguns casos. Aquilo é virar de gente. A mulher, quando tem 7 filhos homens, viu? O primeiro tem que batizar o derradeiro, para não virar, porque se não batizar, ele vira. Aquilo é fácil, é tirar um pouco de sangue e desencantou. A pessoa vê qualquer coisa assim, enterrou as unhas, o que ou passa por disjunto e não bole. Porque o que clareia da gente só é as unhas. Ele é no tipo de um cachorro. Preto. Aí quando ele me viu que eu abri a porta aqui, que eu gritei cachorro, ele fez aí correu. Aí que o Orlando foi atrás, que quando ele veio de lá pra cá, quase me derruba, passou no beco e foi embora. Aí quando foi de noite eu vi estalando. Aí eu disse, Orlando é um lobisomem, tá comendo capado. Aí ele disse, que lobisomem? Eu disse, é mesmo. Aí eu levantei, quando eu abri a porta, aí estava o cachorrão em cima do fogão. Aí quando me viu, reganhou os dentes e correu pro fundo do quintal. Aí Orlando levantou, foi atrás dele. Ele disse, fica aí no beco, quando ele vier, tu derruba. Aí eu fiquei no beco com um candeeiro alumiando. Rapaz, na hora que o bicho veio, passou por mim, que quase me derruba, pulou a cerca e foi embora, comeu o capado todo. Não deixou nem a espinha do meio. Só nesse tempo, na quaresma. Porque ele disse que para virar, a pessoa virava, pegava onde via o espojo de um animal, vamos dizer, um jegue, se espojou, deitou, aí pronto. Aí 12 horas, ainda tinha isso, dizia que 12 horas, a partir de 12 horas, pronto, o lube começava. Que aí se virava, aí depois disse que para desvirar a pessoa, aí pegava, botava uma panela de água para ferver, aí como chegava para beber, para botar aquela porcaria que comia, cachorro, os cascos do caranguejo, porque a gente pegava o caranguejo, vamos dizer, você hoje vai no mangue, aí chegava, pegava, cozinhava, comia os cascos, a gente não ia comer. Você, vamos dizer, vou jogar fora, pegava na panela e jogava fora. Aí no outro dia você ia lá no lugar, já não estava, aí dizia, o lube comeu, entendeu? Ah, o lobisomem comeu, porque disse que esses insetos comiam tudo. Cachorro tá vivo, gato, o que fosse. Aí pegava, comia e depois botava tudo fora, bebia água quente, deixava mornar, bebia, enchia a barriga, depois para botar tudo de volta. A segunda cidade que a gente foi em Araçás, que fica próximo de Alagoinhas. Araçás fica a 116 quilômetros de Salvador. A gente ficou em uma roça, na casa de uma família de amigos meus. Não tem energia elétrica na rua, o que tem são os postes da casa que a população colocou. Muitas vezes o que fazia a luz pública era os faróis das motos, né? A gente via as mães vindo a cavalo no meio da escuridão com seus filhos, né? Alguns viram o lobisomem e nos contaram um pouco sobre isso. Alguns foram quase atacados pelo lobisomem, mas conseguiram fugir. Diferente de Subaúma, que alguns foram histórias contadas pelos pais. Mas em Araçás foram pessoas que viveram isso, mas eu acho mais pelo fato de não ter energia elétrica lá. Então, ele se esconder é muito mais fácil.
eu morava com meu pai, quando eu tinha 11 anos. Aí eu tava na casa da minha tia, aí ele saiu, que ele bebia. Aí quando ele chegou, eu fui pra casa mais ele. Quando chegou lá, tinha um negócio batendo lá no fundo, aí ele saiu. Quando chegou, era um lobisomem. Pretão, grandão. Aí ele foi pra junto do lobisomem, eu grudada nele. Aí ele ficou, chamou os cachorros, o cachorro ficou em cima do lobisomem. Aí ele pegou, subiu, o lobisomem desceu correndo no mato. Aí quando foi no outro dia de manhã, ele foi lá ver uma pesada assim, não é que nem de gente não. É normal assim, parecendo sei lá, um de cavalo, um negócio desse. Um bração grandão, pretão. Eu tava com medo. Ele queria me deixar em casa sozinho, pra ir na casa de minha tia pra ver se era o porco de minha tia, porque eu ficava roncando. Aí quando eu cheguei lá, minha tia não era o porco de minha tia, foi na casa de minha outra tia, não era. Aí quando ele chegou cá, eu sei da história da minha irmã, lá de cima. Ela frequentava a igreja, a gente morava lá, mas meu pai também. Quando eu morava lá embaixo, eu era pequena. Ela frequentava a igreja e foi pra igreja. Quando minha mãe todo dia encontra ela no meio do caminho. Eu fui pra igreja, aí quando eu voltei, aí eu passei a cancela. Tinha uma cancela, aí quando eu passei a cancela, aí tava noite de lua, tudo claro. Aí eu fui fazer xixi. Aí quando eu fui fazer xixi, aí eu me acoquei, fiz xixi. Quando eu levantei, aí tava aquele negócio preto parado na minha frente. Aí eu olhei assim. Aí quando eu olhei, ele se bulia. Aí eu percebi que a gente tinha um jegue, só que não era o jegue era mais claro. Aí eu sei que eu olhei pra trás aí eu saí correndo. Eu saí correndo e ele saiu pela estrada. Eu por dentro e ele pela estrada. Aí quando chegou na frente tinha uma casa dos vizinhos. Aí o cachorro começou a latir. Começou a latir e eu correndo, corri. Aí passei uma lagoa que tinha. Aí ele por a estrada, de cá a lua tava tão clara que do pasto dava pra ver o vulto na estrada. Correndo. Aí eu corri. Aí quando eu cheguei na outra, tinha outra cancela pra abrir. Quando eu ia pra trás, já tava perto os cachorros em cima. Os cachorros, um parente meu, em cima. Aí eu passei a cancela e fui pra casa do rapaz que tava na igreja comigo. Ele já tinha chegado de casa. Aí quando eu acabei de entrar dentro da casa dele, que eu acabei de chegar no varandado, que eu gritei que ele abriu a porta, ele acabou e ele aí passou pro fundo da cozinha. Aí os cachorros aí ficou a noite toda atrás da casa dele, latindo. E nesse dia eu nem fui pra casa. Aí dormi lá, a mãe ficou preocupada. Isso foi no sábado, pro domingo. Quando foi no domingo, aí Boia disse, oxe, Laninha chegou lá de noite, minha filha, escarreirada. Aí, quando Boia contou, a mãe não acreditou. Eu cheguei em casa e disse, mas isso foi verdade. Se Boia, se ele não tivesse abrido a porta, quando eu acabei de botar o pé no varandado, ele passou, os cachorros atrás. Se Boia não abre a porta, não grita, eu não sei se tinha me pegado, né, que eu nunca vi esses negócios. Foi, quase que me pegava. E foi assim. Meu avô mora ali embaixo. Seu avô, né? Sim, antigamente aí existia um bar ali em cima, ali próximo. Aí ele disse que quando ia voltando, já tarde à noite, aí disse que se cruzaram ele e ele. Como ele dizia. Eu cheguei aqui, numa igreja que tem ali, o bicho meteu o pé de lá pra cá e eu disse aqui, doido. Mas eu não corri. Eu corri muito avoando desse local. Quando eu cheguei ali, onde eu moro aí, tinha uma casinha lá, velha, que tinha saído do pessoal, eu aqui entrei pra dentro de casa. Cheio de quelengue. As quelengues me morderam todo. Mas eu não vim pra casa porque aqui, hoje tá uma rua. Mas aqui era os cajueiros, a gente passava por debaixo, ó, um em cima do outro, até lá na casa do meu pai, que era lá embaixo. Os cachorros latindo, e eu vendo ele roendo o osso lá debaixo da jaqueira assim, ó. Um negócio truvou assim, de novo. E eu disse correndo, quando eu cheguei aqui, ele passou, mas ele não veio me pegar, ele veio descendo. Mas se eu estou no caminho, ele podia fazer uma coisa, né? E aí eu cheguei lá, fiquei. E aí com medo não fui para casa do meu pai ali embaixo. Imagino ter aquele pelo, ele bem grande, aquela orelhona. E também vi dizer que se ele tá lobisomem, se ele correr por trás ou por a frente de 7 casas, ele não se desvira mais no tempo da quaresma. Ele aparece mais. Uhum. Vem cá. E se um lobisomem aparecesse agora aqui? O que você ia fazer? Você desse tamanho? Cara, eu ia correr muito. Correr. Muito. Ou então entrar dentro da casa de alguém. Então você tem medo? Tenho. Muito? Muito.
A terceira cidade que a gente foi para Monte Gordo, que é um distrito de Camaçari. Fica a 41 quilômetros de Salvador. A gente entrevistou pessoas da cidade e também da roça. Lá a gente conheceu pessoas bastante interessantes, pessoas que viram o lobisomem. Eu não vou dizer que eu acredito, porque eu nunca vi, e também não vou dizer que eu não acredito, porque eu também acho que se eles encontram isso no meio do caminho é porque eles já viram. Coisa assim que você começa a se levar pelas histórias, e é umas histórias que tem uma ligação com a outra, que o vizinho viu, meu irmão viu, minha mãe, e isso deixa rica a história e o material de pesquisa da gente. Aí meu pai e minha mãe meu pai viajou e a gente ficou em casa com ela. Foi um dia de noite, minha irmã perdeu uma sandália e minha mãe mandou ela procurar essa sandália da minha irmã menor. Aí quando foi umas 6 horas, ela ainda continuou na rodagem procurando essa sandália. Aí um pouco ela vinha gritando, minha mãe, socorro, socorro, socorro. Eu estava lá de fora, lá da quintal. Aí um pouco ela veio aquele bicho imenso, correndo atrás da minha irmã. Pulou, bateu na janela, que era do lado, da casa da gente. Aí bateu do lado da janela e minha irmã rodeou pela cozinha. E ele veio atrás, eu vinha de frente. Quando eu vinha de frente, veio aquele bicho bem de frente comigo. Avançou em cima de mim, eu corri para dentro de casa, gritando. Minha mãe pegou o facão, saiu correndo atrás dele. Ele rodeou, passou por debaixo, rodeou o passadiço, porque ele não passou por debaixo do passadiço. Ele rodeou e saiu pro lado do mangueiro correndo, gritando, rumungando, tipo um bicho, ele parece um cachorro. Né? Aí a gente veio para dentro de casa, mas foi um lobisomem, ali foi um lobisomem, sempre a gente via. Meu pai mesmo bateu nele, que ele vinha toda noite, lamber a casa de farinha, aí pegou uns caras lá para bater, bateu nele, tinha um velho que ele que virava, né? Meu tio já viu mesmo ele virando, eu mesmo nunca vi, mas meu tio já viu mesmo, uma pessoa mesmo virando mesmo. O rapaz morava lá, o velhinho, morava lá e ele que virava um lobisomem. Então eu já vi. Não é história, hoje né, vai estar se tornando lenda, né? Mas é realidade. Existia um rapaz desse, um coroa desses que virava lobisomem. Aí falando com os colegas não acreditavam que ele... Aí ele foi embora para Camaçari e ele disse, uma noite eu venho visitar vocês aqui. Quando foi a noite chegou um bicho, aí começou já atrás da casa por lá, aí correram atrás, aí correu, ganhou o mato. Aí adiante tinha morrido um animal, aí ponhou a pá da égua, foi roído dentro da piaçaba. Aí foi embora. O pessoal aí ficou pensando, não acreditou que tinha sido o colega que estava. Aí quando foi passado uns dias, os colegas veio e disse, vocês me viram aqui? E que ele tinha virado o bicho lá para Camaçari, lá na região dele, tinha vindo ver os colegas do trabalho. Dizem que naquele tempo que o pessoal andava daqui para a praia, que o pessoal pescava, aí o pessoal ia pescar. Quando vinha de noite com os peixes, os bichos atacavam o pessoal, tomava os peixes, ia para o fundo da casa, o pessoal comia o resto que jogava fora. Eu estava aqui, quando eu vi, chegou aquele cachorrão feio, preto, todo lanzu, todo esquisito. Aí começou a dar em cima das galinhas. Aí eu disse, meu Deus, olha que cachorro grande ali, Arilton. Esse cachorro vai comer as galinhas. Aí tinha umas galinhas choca ali atrás, eu peguei e botei umas coisas na frente ali no da fé. Peguei um resto, botei ali em cima. E o cachorro tava danado, e outro, tinha uma choca aqui, eu peguei, que aqui era tudo cheio de planta. Eu peguei, botei um negócio na frente, depois o bicho ainda veio, ainda pegou a galinha. Aí tinha uma choca lá no fundo, dentro de um fogão velho. Eu botei umas tábuas assim na frente. Ele derrubou o negócio e comeu essa galinha que tava a choca lá no fundo. Aí eu me apavorei, quando eu acordei e vi aquele bicho lá urrando lá embaixo. Aí eu disse, é o cachorro que tá comendo minhas galinhas. Aí peguei e disse, quando chegou lá, tá ele todo embaraçado assim na hora. O bicho era tão feio que tava aquele cabelo entrançado assim, entrançou no arame assim.
Aí quando eu cheguei assim, ele lançou assim, meio pra cima de mim pra avançar em mim. Com aqueles olhos, os caras dos olhos do bicho era isso, meio que lembrada de fogo. Aí vem em cima de mim, eu agarrei um pau que tava assim na cerca. Minha mãe pegou, deu a primeira paulada, aí ele ficou mais nervoso ainda, mais agitado. Porque bicho é assim, quando a gente bate a primeira vez, ele se agita mais. Aí minha mãe pegou, conseguiu vencer ele. A gente ficou admirando a coragem de minha mãe. Aí eu peguei, piquei o pau nele, mas com tanta raiva, tinha comido 5 galinhas já. Aí eu piquei o pau nele, piquei o pau e deixei lá. Aí quando eu cheguei lá de manhã, isso foi na madrugada, quando chegou lá de manhã, ele ainda tava querendo levantar. Peraí, Ordina, eu tô com tanta raiva de tu, e daí eu vou tocar fogo nesses cabelos teus. Depois me criou aquela pena, aí tirei, paguei o fogo e joguei pra lá. Juntou um bocado de gente pra olhar esse bicho. É um lobisomem, é um lobisomem, é um lobisomem. Eu dizia que era um lobisomem, outro dizia que não era. Mas foi tanta gente que veio gente de Mata de São João, de tudo quanto é de lugar, veio gente. Isso aqui vivia cheio de carro, de ônibus, de moto. Pessoas de lá de Salvador, de Praia do Forte, Mata de São João, Camaçari. Aí foi, né? Correu muito tempo atrás, muito tempo. Depois, passada a história, veio muita gente querer saber. E até hoje muita gente fala sobre esse assunto que foi tratado, sobre a morte do lobisomem de minha mãe. Muita gente chama minha mãe mulher que matou lobisomem. A cultura de cada local é algo peculiar. Cada um tem o seu jeito de pensar, de falar. Eles faziam as mesmas observações em relação ao lobisomem. Eles definiam eles como um cachorro grande, preto. Todos eles falavam a mesma coisa do bicho. E ver como é rica, né, as informações. Né? Pessoas tão simples, lugares belíssimos. Conhecer pessoas tão ingênuas e inocentes, que não tem a maldade da cidade grande. Outra coisa interessante também é que outras pessoas de outras cidades que a gente passou para fazer o documentário falavam também da mesma forma do lobisomem. Então eles não tinham nenhuma ligação, mas eles falavam, davam a mesma imagem, a mesma referência de imagem do lobisomem. E isso serve para enriquecer mais o nosso conhecimento, né? Nos dias de hoje de tecnologia, na era digital, isso é muito importante manter viva a nossa cultura popular.